Será que o Mike Summerfield teria vencido de Derek Lunsford se ele tivesse competido na categoria Open? Bom, eu assisti um vídeo do canal Marks Max Muscle, que é um canal que eu já acompanho há bastante tempo, é um canal internacional, um canal gringo aí, e ele fez esse vídeo de comparação aqui do Mike Summerfield com o Derek Lunsford. E eu achei muito interessante, apesar de claramente, né, ser uma comparação não muito justa, já que os dois são de categorias totalmente diferentes. A categoria Open é a categoria em que você pode pesar o quanto você conseguir, entendeu? Então não tem essa de limite de peso. Já a Classic a gente sabe que tem um limite de peso, então só por esse fator já é meio que injusto, né, comparar essas duas categorias, já que são propostas diferentes. Então os Classics estão em desvantagem em qualquer comparação que você fizer. Mas eu achei muito interessante esse vídeo que ele trouxe, porque ele fez essas montagens aí, né, dos dois lado a lado, e eu pensei, cara, tá interessante isso aqui. Se eu acho que o Mike venceria? Eu não vou responder agora. Então fica até o final do vídeo para saber a minha opinião a respeito disso. Mas eu achei interessante, muito tempo que eu não trago vídeos de comparação aqui no canal, então eu vou fazer esse vídeo agora para vocês. Então bora começar. Eu não vou utilizar nenhum sistema de julgamento assim, ponto vai para esse cara, ponto vai para aquele, até porque categorias diferentes, né? Então vamos só observar as diferenças entre os físicos. E bom, começando de baixo ali pelas pernas, cara, eu achei muito interessante que o Mike tem pernas extremamente volumosas, ele tá parecendo tem pernas do mesmo tamanho de um cara da Open, entendeu? Claro que o ponto fraco do Derek são essas pernas, né? Em relação a volume, pelo menos. Todo mundo fala que o Derek precisa um pouquinho mais de volume, e nesse Arnold ele chegou com mais volume do que ele costuma nas pernas, mantendo ou até melhorando um pouco do seu detalhe muscular. Como você pode ver aqui, cara, o reto femoral dele tá fibrando até, então assim, o Derek tava numa condição muito boa mesmo, mas as pernas do Mike Summerfield, por incrível que pareça, são mais impressionantes, até porque o Mike tem uma proporção, né, dentro da Classic Physique que faz com que as pernas dele fiquem mais impressionantes do que a do Derek, mesmo que talvez eles tenham o mesmo tamanho de perna, ou até às vezes o Derek tenha uma perna um pouco maior, mas dentro da proporção que o Mike apresenta, as pernas dele são superiores, né? Então a gente observa aqui que em pernas o Mike Summerfield é muito impressionante. Além do volume, ele também tem muitos detalhes e muitos cortes profundos. Você consegue identificar os músculos de forma bem individualizada, aqui o vasto lateral, o reto femoral, o vasto medial, sartório cravado aqui, cara, dá pra ver muito detalhe. Então assim, o Mike é um cara que, por ser Classic Physique, ele tem um volume absurdo. Chega a ser impressionante assim o quanto esse cara consegue ser volumoso dentro de uma categoria que tem limite de peso diferente da outra. Mas continuando com a análise aqui, cara, olha essa execução do Mike Summerfield, a pose está extremamente bem encaixada, ele tem uma linha de cintura muito fina e ele posa de uma forma um pouquinho ali, torcendo um pouquinho o tronco dele de lado, que deixa mais fina ainda a cintura. O Derek tem uma linha de cintura muito boa também, você vê que os gomos ele ficam bem marcados quando ele puxa o vácuo, né? Ele puxou um semi-vácuo, digamos assim. E é engraçado que o Derek fica com o abdômen mais marcado quando ele tá com o vácuo puxado do que quando ele contrai o abdômen na pose de abdominal e coxa, por exemplo. Que pra mim é um pouco esquisito, né? Você observa mais a separação muscular no Derek quando ele faz o vácuo. O que, honestamente, eu não lembro de ter visto isso em outro atleta. É interessante, né? Dá pra ver que o Mike aqui não tem tanto detalhe assim quanto o Derek. Mas é óbvio que os dois são de categorias diferentes, então assim, é uma curiosidade interessante. E aqui a gente vê, né, da cintura esse V-taper absurdo que o Mike tem. Cara, olha da onde sai a dorsal dele aqui. A conexão que faz com a dorsal, com a linha de cintura. Realmente o cara é impressionante. Ele tem a estrutura perfeita para essa categoria. O cara fica com um triângulo perfeito, cara. É muito louco. Em questão de braços, obviamente o Derek tem braços mais volumosos. Ele é um cara da Open, né? Olha a diferença do tríceps aqui em comparação com o Mike. Os dois têm até formatos de braços bem parecidos, hein? Bem parecidos. Eu não acho que tem uma diferença tão grande no formato, mas o tamanho, o volume em si, o Derek tem braços maiores, porém o Derek tem uma assimetria. Quando você olha este braço dele aqui, acredito que seja o direito, né? Se essa imagem não estiver espelhada também, o braço direito dele tá maior do que o braço esquerdo. Então tem uma assimetria no físico do Derek. Obviamente a questão da dorsal. Aqui você vê que, cara, o Derek tem um volume absurdo. Olha a diferença de volume que o Derek tem nessa região. Olha o quanto é saltado. Você vê que, cara, esse maluco aqui tem um físico absurdo. Uma coisa que eu não gosto muito do Derek Lunsford é a sua estrutura, que não é das mais agradáveis em quesito de proporções, né? Eu acabei não citando isso, mas olha o tamanho que é a perna do Mike Summerfield, o fêmur dele, entendeu? Olha o comprimento que é a perna. Agora, olha o Derek Lunsford. Você vê que se você contar o quadril do Derek Lunsford,
com o quadril do Mike Summerfield, você vai ver que o quadril dele é muito mais baixo do que o do Mike, bem mais baixo. Que dá uma aparência muito mais estética pro Mike Summerfield. O Derek tem o tronco bem alongado, né, cara? E ele faz o vácuo. Quando você faz o vácuo assim, você tende a esticar um pouco também o tronco, o que deixa o físico mais alongado ainda. Então essas são diferenças estruturais aí que eu acho que deixa o Derek um pouco mais atarracado, né? Quem tem a perna um pouco mais curtinha ali fica um pouquinho mais atarracado. Já o Mike apresenta uma estética que, na minha opinião, é bem superior, mas é claro, categorias diferentes. Se você fosse julgar, né, pelo quesito aí de critérios do fisiculturismo, o Derek Lunsford seria o campeão, mas aqui eu não estou realmente fazendo um julgamento, eu estou mais comparando o físico deles sem realmente declarar um vencedor, até porque, né, se fosse julgar da forma que é julgado na categoria Open, o Derek seria o campeão, já que ele é o maior e tá num condicionamento tão bom quanto. Expansão de dorsal, essa que é uma pose não mandatória da Classic Physique, ou seja, não é uma pose que você precisa fazer necessariamente, mas é uma pose excelente do Mike Summerfield. É realmente muito bom para os outros atletas ali, competidores da Classic Physique, que o Mike, melhor, que essa pose não seja uma pose mandatória, porque o Mike ia passar o carro em geral da Classic, porque a estrutura dele é perfeita para essa pose. Ele tem ombros muito largos, tão largo quanto o Derek Lunsford, que o Derek é um cara bem largo. E tem um preenchimento muscular muito bom, cara. Aqui ele tá bem comparável com o Derek Lunsford. É claro que o Derek tem mais volume na região de ombros, o braço dele é maior, o peitoral dele é um pouco mais cheio, até as pernas, provavelmente, se você passar uma fita métrica, são maiores. Mas as proporções do Mike são incríveis, cara. Como eu disse, ele tem a cintura muito fina, tem os ombros muito largos, tem um quadríceps absurdo de volumoso para o limite de peso que ele tem. E é uma pose muito boa, né? É uma pose muito boa aí para o Mike Summerfield, é perfeito para a estrutura dele. A dorsal salta muito bem. O Derek, obviamente, tem uma pose muito boa também, mas eu acho que ele talvez poderia melhorar um pouquinho a execução, não sei, eu acho que ele parece um pouco que não está conseguindo mostrar tão bem assim a sua dorsal, não sei exatamente o que poderia ser feito para melhorar a pose dele. Tá com um condicionamento muito bom nas pernas, ele melhorou demais do Olímpia para essa competição, melhorou muito mesmo o seu condicionamento, isso foi algo que garantiu para ele o campeonato. E é interessante ver o quanto o Mike Summerfield realmente é preenchido, cara. E eu acho que esse cara seria um excelente open bodybuilder. É claro que nessa condição, nesse tamanho que ele tá, ele provavelmente não teria como vencer do Derek, mas com mais uns 5, 10 quilinhos aí, talvez ele entrasse no top 3 aí do Arnold, cara. Não sei, entendeu? Porque o cara é muito impressionante. Vocês estão vendo aqui lado a lado. É claro que lado a lado mesmo, né, no palco ali, seria outra história provavelmente, mas eu acho interessante da gente ver isso aqui porque o Mike Summerfield passa essa impressão de ser um cara extremamente volumoso. E não é só impressão, o cara realmente é, entendeu? Você põe ele numa foto aqui do lado do Derek Lunsford, ele não faz feio. Ele fica menor? Óbvio, ele tá menor do que o Derek aqui, mas não é uma distância, tipo, absurda, o que é bem impressionante para um cara da Classic Physique. Side chest, peitoral de lado, uma pose muito boa aqui dos dois, né? Uma pose excelente dos dois. Aqui eu acho que fica bem claro que o Derek tem um volume de braços, ombros muito maior do que o Mike Summerfield. Porém, o Mike Summerfield tem uma qualidade de pele. Olha a separação que ele tem no peitoral, cara. Melhor do que a do Derek, com certeza. O Derek tem ombros aqui, ó, muito mais preenchidos também. Eu acho que o Derek tem uma vantagem muito grande nesse quesito. Olha a separação que ele tem também do braço com os ombros. Excelente. Os cortes das pernas do Derek Lunsford de lado tava absurdo nesse Arnold. Mas em questão de volume, você pega a largura das pernas dos dois, cara, não tô vendo uma diferença tão grande assim. Eu diria que o Derek tem mais cortes, claro, mas a diferença no volume da perna de lado não é tão grande assim não, cara. Então, eu acho que o Mike Summerfield teria um potencial gigantesco, como eu disse, para ser um excelente Open competidor. Realmente, o Mike é bom pra caramba, velho. Expansão dorsal de costas, aqui a gente tá no ponto forte do Derek, né, cara? Não necessariamente essa pose, mas as costas dele em si são um ponto fraco. Aqui a gente tá no ponto forte do Derek Lunsford. Cara, aqui é difícil de qualquer um chegar perto do Derek, tanto em preenchimento quanto em largura. Mas mesmo assim, cara, o Mike Summerfield, esse miserável aqui, tem uma estrutura absurda. Olha o quanto ele é largo, cara. Ele é muito largo.
Mas você vê que o Derek tem realmente uma vantagem aí nas costas, né? O cara tem muito mais volume, tem um condicionamento excelente, excelente mesmo. Os dois estão praticamente na mesma condição ali. E o Derek tem muito mais volume, né? Obviamente, o cara da Open. E, cara, olhando isso aqui, a coisa que eu consigo afirmar é que se o Mike realmente colocasse mais uns 10 quilos aí, talvez um pouquinho mais, 12, não sei, ele seria muito perigoso na Open. Porque o cara tem um físico absurdo. Mas aqui a gente consegue ver um ponto meio que fraco, digamos assim, dos dois nessa pose, que talvez seja uma questão de pose, talvez, não sei, porque o Derek Lunsford tem um adutor muito grande, cara, mas quando você vê ele nessa pose aqui, eu acho que ele abre demais as pernas e fica esse espaço sobrando, que na minha opinião acaba tirando um pouco da estética da pose dele, entendeu? Se ele ficasse com a perna um pouco mais fechada, esse espaço aqui não existiria, e talvez para o Mike Summerfield a mesma coisa, mas eu acho que o Mike realmente tem a quadríceps, né, coxas aqui, vasto lateral muito predominante e poderia ter um pouquinho mais de adutor para fechar esse gap, esse espaço aqui que fica dando uma impressão de vazio no físico, né? Então, acho que aqui os dois cometeram um pequeno erro de pose, né? Quem sou eu, mas eu acho que aqui ele poderia ter, os dois poderiam ter fechado um pouquinho mais a perna para grudar o adutor e ter uma aparência de físico sem buracos, sem espaços vazios. Mas os dois têm pose excelente, como eu disse. Derek é absurdo, né? Costas insanas. Todos esses grupamentos musculares aqui do Derek são extremamente bem desenvolvidos. A melhor costa, melhores costas aí do fisiculturismo atual, Derek Lunsford, sem dúvida. E o Mike, cara, é miserável, ele não tá fazendo feio. Tá perdendo? Óbvio, mas não tá sendo completamente amassado, né? Como seriam quase todos os outros competidores da Classic. Aqui, cara, aqui é brincadeira, né? O Derek Lunsford é. Cara, aqui é absurdo. É uma pose que ninguém no mundo hoje chega perto desse cara. Aqui o Mike Summerfield pode colocar mais 10, 15, 20 quilos que não vai dar. Não vai dar. Isso que o Mike é muito dominante quando ele faz essa pose na Classic, entendeu? Ele é muito dominante. Ele é o novo Siban, digamos assim, né? Não necessariamente, né? Mas eu entendo que o pessoal fala muito sobre ele ser o novo Ciro, ele ser um cara bem dominante na categoria. Eu, particularmente, não sei se concordo com isso. Mas eu entendo o que o pessoal fala quando ele faz essa coisa aqui do duplo. Mas eu entendo a dominância que ele tem. Mas eu entendo a dominância que o Mike tem nessa pose em relação aos outros atletas da Classic Physique, porque realmente fica muito bom. Ele tem detalhes nos ombros muito bons, o ombro dele é inteiramente preenchido aqui com músculo. Eu não gosto muito dos braços dele nessa pose, não tem um pico muito bem declarado, não é um braço muito impressionante, mas tá dentro ali da pose, não distrai, não é um ponto negativo assim, entendeu? Não é um ponto que realmente destoa do resto do físico, mas não tem nada de muito impressionante. Mas já o resto aqui, a dorsal dele, o trapézio, toda essa cadeia posterior de glúteo, posterior de coxa, panturrilha, tá muito bem definido, muito bem encaixado ali, tem um volume muito grande, tem uma largura de costas muito boa. Mas aqui, né, cara, Dark Lunsford é imbatível nessa pose hoje em dia. Nem se o Mike colocasse 20 quilos, ele chegaria perto do que é o Dark Lunsford. Então, aqui não tem nenhuma discussão, não tem, nossa, como o Mike tá impressionante, não. Aqui é lavada, cara. Porque o Derek, além de ser muito largo, ele tem um preenchimento da grande dorsal, do redondo maior, de ombros, de braços, de detalhamento de posterior de coxa, glúteo. Cara, aqui é imbatível. Não tem o que fazer. O cara é miserável de bom nessa pose aqui, cara. Não tem o que fazer. Abdominais e pernas, aí é uma lavada pro... Abdominais e pernas, essa aqui eu acho que é a única pose que é uma lavada pro Mike Summerfield. Ele é bem melhor do que o Derek. Acho que a única coisa que o Mike poderia perder é na largura ou na abertura, na expansão da dorsal nessa pose, que o Derek realmente tem dorsais que são absurdas, né? O cara é diferenciado, o cara realmente é foda na dorsal. Mas fora isso, cara, eu vejo o Mike vencendo tranquilamente essa pose aqui. Então, bom, deixa eu ver, tem mais alguma pose aqui que o Marx colocou? Finalizou com essa pose clássica aí dos dois, né? Cara, achei interessante fazer esse vídeo aqui. Gostaria de saber qual foi a opinião de vocês. Vocês acham que o Mike Summerfield teria alguma chance na Open? Talvez daqui de 1, 2 anos? Eu particularmente acho que ele nem vai para a Open muito cedo, principalmente porque a chance de ele ganhar na Classic Physique é muito alta. Ele tem muita chance de ganhar. E, pô, você vai ganhar numa categoria, ou tem a chance muito grande de ganhar em uma categoria
que tem muito hype, que tem muitos fãs, por que você mudaria para uma categoria que seria incerto, né? Você não sabe se você vai realmente vencer ou se você vai pegar um top 5, top 3. Eu acho que, pô, tá com certeza fora dos planos do Mike ir para a categoria Open nesse momento, como deveria, porque seria uma burrice, honestamente, se ele fosse para a categoria Open nesse momento da carreira, em que o Chris Bouncer, o C-Ban, a lenda, o melhor atleta que já pisou no palco dessa categoria, se aposentou e ficou o trono ali livre, cara. A coroinha tá livre para ele pegar. Jamais sairia da categoria Classic nesse momento. Talvez no futuro aí, talvez uns 5 anos, não sei, às vezes o cara ganha várias vezes e, sei lá, dá vontade de ir pra Open, vai pra Open, não sei o que. Ou o Dino vem atropelando ele aí, vence, bota ele no chinelo, entendeu? Ele vai pra Open. Pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que no momento atual, cara, o que a gente tá vendo no cenário do fisiculturismo de hoje seria muita burrice do Mike ir pra Open e eu acho que ele nem tá cogitando isso, entendeu? Então essa é a minha opinião a respeito disso. Quero saber o que vocês acham e até o próximo vídeo.